Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos pedir a graça a Deus que Ele coloque no nosso coração a esperança de vermos no futuro a vida eterna em nossa vida, também dos nossos, daqueles que nós assistimos, pedindo a Deus a proteção dos santos anjos contra toda violência, que o Senhor nos proteja, pedindo a Deus também pelas nossas famílias, pelas nossas vocações, que Deus nos conduza também na pastoral, em nossa ação missionária, como também em nosso trabalho, para que tudo seja para a glória de Deus. Enfim, os pedidos que estão no mais profundo do nosso coração, que o Senhor olhe por nós e tenha piedade de nós. Por isso peçamos o Espírito Santo, para que essa palavra de esperança caia em nosso coração. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, E sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como alguns dissessem a respeito do templo que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: atenção para não seres enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender e de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, às quais nenhum dos vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas nem um só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, a liturgia desse próximo domingo, caminhando para o final do ano litúrgico, então tem o que a gente chama de discurso escatológico, né? Esse discurso de apontar para o fim, né? Então, começa aí, antes dele tem o óbolo a oferta da viúva, né? Que é do versículo 1 a 4. Então, primeiro Jesus contempla aquela viúva que dá o pouco que tem para o templo e ele elogia a fé dela. Nesse momento, então, eles admiram o templo, de vez de admirar a pobre viúva, vão admirar o templo. Então, eles se prendem nisso, e aí então esse começa com essa destruição do templo. A destruição do templo, então, se torna modelo do fim do mundo. Modelo do fim do mundo. E de que vai de 5 a 9. De 10 a 20 dessa peça que nós acabamos de ler, que encaixa as duas partes. Porque do 20 ao 24 vai ser a destruição de Jerusalém, porque a destruição de Jerusalém, junto com a destruição do templo. Então forma como se fosse uma moldura que fica esse pedaço aqui que nós lemos no meio. Destruição do templo e destruição de Jerusalém. E no meio fica esse processo todo, né? Porque a destruição de Jerusalém também é modelo do fim do mundo. Também é modelo do fim do mundo. E por aí vem, no 20 ao 24, vem a parousia e seus sinais, né, da vinda do Senhor. E do 29 e 33, o convite os seus sinais, e depois do 34 a 36 o convite à vigilância, né? Uma coisa então para a gente começar a pensar nisso, né? Há duas articulações dentro do texto, né? Se a gente reparar depois, quando vocês continuar a leitura no restante do capítulo, vocês vão ver que isso continua. É sempre uma articulação entre fatos e tempo. Fatos e tempo. Então, lá no versículo 6, dias virão. No versículo 7, quando acontecerá isso? Então, a pergunta é quando, né? Quer dizer, tempo. Aí, o que vai ser o sinal? Então, ao mesmo... Porque sinal não é tempo, né, gente? Sinal seria algo concreto. Então, sempre alia essas duas coisas. Tempo e a materialidade. Tá? No 8, muitos virão em meu nome. Quer dizer, outro sinal, né? É um sinal negativo, mas é. Guerras e revoluções são sinais também. Essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Logo o fim. Então, tempo também. Tá? Um povo se levantará contra o povo, todos sinais, materialidade, grandes terremotos, fome, peste, tá? Coisas pavorosas, sinais no céu. 12. Antes, porém, outro tempo também, outra marcação de tempo, que essas coisas aconteçam. Então, sereis presos, entregues às sinagogas, levados aos reis. 13. Esta será a ocasião. Nesse momento vocês vão fazer isso. Testemunhareis vossa fé. E por aí vai. Então, sempre essa marca de aliado de tempo com fatos. Tá? Então, é isso daí. Agora, se nós repararmos muito bem no que a gente leu, não marca a data, né? Então, Jesus dá sinais, e cristão é aquele que aprende a ler os sinais dos tempos. Tá? Quem não consegue ler os sinais dos tempos, ele se enfurna dentro de si mesmo e começa a perder o contato com a realidade. E aí a pessoa pode realmente perder a fé. Então vamos lá no versículo 5. Algumas pessoas então, alguns dissessem, né? Isso não é determinado quem, tá? Não fala que é os discípulos, né? Algumas pessoas, né? Comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. E Jesus disse: vós admirais essas coisas, dias virão
em que não ficará pedra sobre pedra. E tudo será destruído. Tá? Se a gente reparar, vocês forem ler alguns dos exegetas, etc., porque Lucas foi escrito no ano 80. Então, Lucas foi escrito 10 anos depois da queda do templo. Então tem gente que vai falar assim, não, mas isso daí é profecia depois que o fato aconteceu. Então o fato aconteceu, então jogam isso na boca de Jesus. Vamos pegar Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Mas eu ouvi uma fala que toda a Bíblia foi escrita depois de Jesus. Pelo menos do Evangelho, verdade? Não, porque ele morreu sim. Mas aqui nós estamos falando da queda do templo. Tá? E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas. Não é aqui. Marcos 13, pai. Não, peraí. Isso. Mestre, vê as pedras da construção e disse-lhe Jesus, vê dessas grandes construções, o 13, o comecinho do 13. Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então, se em Lucas foi depois, Marcos foi escrito no ano 70. Quer dizer, Marcos foi escrito nesse processo todo. Tá? Falar que isso é uma profecia jogada para trás seria algo muito estranho, né? Seria algo muito estranho, tá? Porque, querendo ou não, a profecia ela é falada para depois ser escrita. Então, no caso de Marcos, obviamente, é o registro daquilo que Jesus falou, tá? Aquilo que Jesus falou. E é engraçado que está nos 4 evangelhos isso, né? Então, se a gente pegar João 2, que é fora dos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, vai estar lá que destruireis esse templo e eu reerguerei em 3 dias, né? E ele falava do templo do seu corpo. Então é algo que era considerado uma profecia de Jesus. Certo? E essa coisa, não ficará pedra sobre pedra. Tá? O que eles querem rememorar? Primeiro é a referência ao primeiro templo. Porque o primeiro templo foi construído no ano 900 e pouco, tá? No reinado de Salomão. E ele foi destruído no ano, isso antes de Cristo. E ele foi destruído no ano 586 antes de Cristo, tá? E esse templo foi começado um pouco lá antes de Jesus nascer, tá? Por Herodes o Grande, que é o pai de Herodes, que é aquele de João Batista. Ele foi construído, começou a ser construído ali. E é desse templo que Jesus está falando que não vai ficar pedra sobre pedra. Então, ele é um edifício novo. Tá? Ele é um edifício novo. E aonde que Jesus está remetendo? Vamos pegar lá o Lamentações. Lamentações é logo depois de Jeremias. Então, tem o profeta Jeremias. Logo depois do profeta Jeremias tem o livro das Lamentações, que é exatamente as lamentações feitas em cima de Jerusalém, que está destruída. Tá? Então vamos pegar o capítulo 2 do livro das Lamentações, versículo 5.
Acharam? O Senhor se comportou como inimigo, destruindo Israel. Destruiu todos os seus palácios, arrasou suas fortalezas e para a filha de Judá multiplicou a lamentação e o lamento. Como um jardim forçou sua habitação, abateu seu lugar de reunião. O Senhor em Sião, Sião é um monte, em Jerusalém, fez esquecer festas e sábados. Indignado, irado, rejeitou rei e sacerdote. O Senhor rejeitou seu altar, execrou seu santuário, entregou nas mãos do inimigo os muros de seus palácios. Gritaram no templo do Senhor, como no dia de festa. O Senhor tencionou destruir o muro da filha de Sião. Entregou o prumo, não retirou sua mão destruidora, enlutou baluarte e muro. Juntos desmoronaram. Por terra derrubou suas portas, destruiu e quebrou seus ferrolhos. Seu rei e seus príncipes eram entre os pagãos, não a lei. E os seus profetas não recebem visão do Senhor. Quer dizer, é uma desgraça absoluta, É só corrigindo que eu falei de Herodes, claro, porque é assim. No ano 515, quando Israel volta, eles constroem um templo pequeno, que é o que Dario permite, que era o rei da Média, permite que se constrói. E aí os próprios falam, diante de quem conheceu aquele outro templo, isso daqui é uma caixa de fósforo, O que Herodes Grande faz? Ele pega aquilo que é pequeno, em torno ele constrói uma monstruosidade de templo grande, tá? Vamos pegar o Salmo 74, e é esse templo que Jesus está aí falando desse povo aí, tá? Qual é o título que vocês têm aí na Bíblia de vocês? Da Bíblia de Jerusalém, lamentação após o saque do templo. Lamento depois da destruição do templo. Então. Senhor, não abandones teu povo. Por que rejeitar até o fim, ó Deus, ardendo em ira contra o rebanho do vosso pasto? E aí vai lamentando. Vou pegar aqui o versículo 5 no final. Como quem brande um machado no bosque, eles derrubaram os seus batentes. Ele está descrevendo os babilônios entrando dentro do templo e destruíram tudo. Isso no ano 586, antes de Cristo. Golpeando com machado e com martelo, atearam fogo no teu santuário, profanaram até o chão a morada do teu nome. Dizia em seu coração, arrasemo-los de uma vez. Quebraram todos os lugares das assembleias de Deus na terra. Já não vemos nossos sinais, já não tem mais profeta, e dentre nós não vai saber até quando isto será. E aí vai descrevendo toda a desgraça que está acontecendo. Então, quando Jesus, voltando lá no nosso evangelho, ele fala, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra e tudo será destruído, foi o que aconteceu no ano 70. Tá? A partir do ano, a partir do ano 67, tá? Começam revoltas cada vez mais, já havia revolta o tempo todo, Mas agora a coisa se organiza e as revoltas dentro de Jerusalém e dentro de Israel, contra a dominação romana, principalmente pelos sicários, pelos zelotes, aumenta cada vez mais. E aí Roma tolera muita coisa, mas revolta não é tolerado de jeito nenhum, tá? Essa é uma das alegações lá
que Caifás vai falar que é preferível que um morra pelo povo, né? Por quê? Porque se acontecer revolta, Roma vai vir e destruir tudo. Então vamos acabar com isso de uma vez. Essa foi uma das alegações para matar Jesus. Tá? Só que ali a coisa começou a ferver cada vez mais. Tá? Começa o sítio em torno de Jerusalém, tá? Pelo general Tito, que é enviado do imperador Vespasiano, e aí começa o cerco de Jerusalém, que vai 3 anos. Chega uma hora, eles perdem a paciência de vez e aí destrói tudo. Então é destruído o templo, é destruído Jerusalém inteira, é uma mortandade absoluta, porque faz um círculo em torno, Jerusalém é no meio, aí faz assim, simplesmente acaba com tudo. Simplesmente destrói tudo. Isso vai, continua, o templo é destruído, muitos saem dali, os judeus que só sobram, os fariseus, vão se reunir em Jâmnia, faz uma academia lá, para recomeçar o judaísmo, que é na beira do mar Mediterrâneo. No ano 130 e pouco, Bar Kokhba começa uma outra revolta, e aí o imperador, que chamava Adriano, desce de vez em cima de Jerusalém, e aí acaba com tudo. E proíbe que exista judeu em Jerusalém. Simplesmente isso. Os judeus começam a voltar para Jerusalém 900 anos depois só. Que é aos poucos eles voltam. E o Estado de Israel só em 1948. Em maio de 1948, que o Estado de Jerusalém retorna. É interessante que o templo é destruído. E está até hoje. Tá? O que não falta é gente com vontade do templo voltar. Existem teorias que falam que tem gente que está tudo pronto. Se um dia falasse para voltar, em 2 minutos reconstruiria tudo de novo. Mas tem 2 sinagogas lá em cima. 2 mesquitas lá em cima. E não vai. Os muçulmanos, obviamente, não permitem nem que judeu pise lá. E também o judeu também não quer pisar, porque não sabe que onde que era o templo, eles não querem pisar no Santo dos Santos, né? Tá? Então, até hoje assim, a profecia de Jesus se cumpre, né? O templo não vai ser mais reconstruído. Quando vocês veem o muro da lamentação, não é um muro propriamente dito, né? Que é o muro ocidental que os judeus chamam. Aquilo é o alicerce do templo de Herodes. É o alicerce desse templo aqui que Jesus vai falar que não ficaria pedra sobre pedra. Tá? Eu tinha lido esse tempo já que dizia assim, que o Império Romano ele faliu porque acabou o dinheiro, né? Era muita farra, que eles ouviam soldados entre eles. Então eu fiquei pensando, pois, se realmente for uma das situações foi essa, esse povo foi totalmente roubado, totalmente saqueado. Não foi, não. Farra dentro do Império Romano sempre teve. Sempre. A gente tem que lembrar que o Império caiu em 476. Nós estamos aqui no ano 30 e pouco com Calígula. Pior do que Calígula, ninguém. Então sempre teve imperadores malucos, desequilibrados, sempre teve. O império caiu porque deixou de escravizar e a cultura imperial foi caindo. Então a turma falava os bárbaros que invadiram. Não foi também. O império, a coisa é assim, caiu de podre. Ele não conseguia mais se reestruturar, não conseguia mais se organizar, foi indo. E aí, como um corpo morto, vem a turma e saqueia. Foi isso que aconteceu. Porque diz que o Império Romano eles faziam muito festa, né? Era orgia. Não, mas não, orgia sempre teve. Orgia sempre teve. Isso daí é falar que tinha lá e por isso foi castigo? Não. Isso daí a vida inteira. Claro que tinha imperadores mais centrados e outros mais loucos. Herodes matou a mãe. Então isso daí sempre teve problema. Tá? Minha terra de Jesus, né? E os judeus são os irmãos dele. E não cuida de Jerusalém hoje. Quem cuida é o muçulmano, é isso?
Então, os muçulmanos, eles tomam conta de certos lugares e principalmente onde é a esplanada do templo. Tá? Mas em Jerusalém vive as 3 religiões. Tem igrejas que são dos cristãos, igrejas muçulmanas, que são as mesquitas, e tem sinagoga também. Só que o Estado que manda lá é o Estado de Israel. O judaísmo e o iluminismo, né, que era tudo, são todas, e os católicos, Sim. são todos juntos lá. Sim, tudo. Você é um do lado do outro, você atravessa a rua, é uma coisa, atravessa, é tudo fornado no mesmo lugar, né? Tá? Depois da vida de Jesus, padre, ainda corre esse risco Do quê? dessas confusões, essas... Então, é muito fácil, é só ver o que ele fala aqui. Versículo 6. Vai, não ficará pedra sobre pedra. Versículo 7. Mas quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Quer dizer, a queda do templo. Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Então tem fatos de enganação do Messias, depois nós vamos ver, tem fatos de guerra, de confusão, essas coisas todas. Então tem vários fatos aí que determinam essa história. Quanto tempo esses sinais vão ficar? A vida toda. Ah, mas isso aqui vai acontecer quando Jesus voltar. Não, isso daqui Jesus está falando do período entre aquilo que ele ressuscitou até a queda de Jerusalém, e isso é modelo para o resto da história. Para o resto da história. Inclusive Bar Kokhba, que é esse revolucionário do ano 135, ele era considerado o Messias. Tá? Rabi Akiva, que era um grande líder judeu, um grande rabino, considerava Bar Kokhba como aquele que era o Messias. E ele morreu. Não era. Tá? E não restaurou Israel. Muito pelo contrário. Aí foi destruído de vez. Tá? Muitos virão em meu nome. Então, na peregrina vai falar, a resposta afasta-se até o tempo da igreja. Surgem os exaltados e os astutos que se aproveitam. Então, vamos pegar lá Deuteronômio 13... versículo 2. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal, um prodígio, se esse sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza, e ele diz, vamos seguir outros deuses que não conhecestes e servi-los, não ouça as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonho, porque é o Senhor o vosso Deus que vos experimenta, para saber se de fato amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Seguireis ao Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, observareis seus mandamentos e obedecereis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos apegareis. Quanto ao profeta ou intérprete de sonhos, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para se afastar do caminho que o Senhor teu Deus te ordenou caminhar. Desse modo extirparás o mal do teu meio. Entenderam o que está escrito aqui? Mesmo se esse vidente, olha o que está dito lá no versículo 2,
esse sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza. Deu para entender? Mas se esse homem que faz esse sinal se realiza, pode parecer o maior milagre do mundo, mas se ele fala, vamos seguir outros deuses que não conhecesses a servi-lo, esse homem não veio de Deus. É que também, nessa época, aqui mais ou menos nessa época de Jesus, assim Não, que Jesus morreu, aqui não é Jesus, não. sim, Aqui. mesmo na época de Jesus, eles já falavam isso, porque assim que ele morreu, começou a aparecer mestre de várias doutrinas. Não é isso daí. Então, a gente pensa que é assim, mas não é. Sempre teve. Sempre teve. Gente, Jesus foi mostrado como mais um. Como mais um. Tá? Tanto que a alegação é em cima disso. Quer dizer, ele é mostrado como um homem que mente para o povo. Só que ele prova que ele é filho de Deus. É que, na verdade, a Bíblia veio para falar de Jesus, não dos outros que viviam em volta de Jesus. Mas se os outros provassem. Mas pergunta se alguém provou. Muito fácil, gente. Alguém antes de Jesus ou depois dele fez algo que provasse que é Deus? Não. Tá? Pode pegar. Então, eu estava vendo até outro dia na internet. Vocês sabem que Chico Xavier morreu e ele deixou um código com 3 pessoas. 2 já morreram. E tem mais um, que agora é um filho adotivo dele, né? E estamos esperando até hoje. Ele morreu em 2002. Nós estamos em 2019. Porque o que seria esse código? Ele vai para o mundo espiritual e ele incorporaria em alguém ou faria alguma manifestação espiritual e ele falaria esse código para falar, estou aqui. Essa pessoa falaria esse código e quem tem o código na mão, não, esse é Chico Xavier mesmo que apareceu. Pergunta se apareceu até hoje. 17 anos. Tá? Então, o que não falta é Messias, que não falta é gente que fala que é e não é. Agora, Jesus, ele não fez um milagre só com alguém. Ele, pela própria força, pela força do Pai, ele entrou para a eternidade. Ele está vivo e atuante. Tá? Então, a coisa é outra. É igual a música que a gente vê hoje, né, por aí. Eu estava até pensando já tarde, eu era fácil de cair nessa tentação desse pedido de Jeová, se for na minha época, quando eu conheci a igreja. Que eu entrei, na verdade, eu vim pela igreja na procura do conhecimento, de tentar aprender algo que fosse um estudo. Eu acharia que eu teria que ser didático da coisa. A busca da verdade. Com o tempo que eu fui aprendendo, que a palavra não é para se aprender, a palavra é um caminho que nos leva dentro da misericórdia de Cristo. Sim. Aí eu falei, bom, fui buscar uma coisa e dentro da palavra eu entendi, eu ouvi que era outra. Sim. E o mundo hoje em dia procura essa tal sabedoria, esse tal conhecimento do próprio governo. Então, existe algo de orgulhoso também que o mundo quer possuir. Ninguém segura Deus, né? Deus é maior do que tudo isso. E as pessoas ficam naquilo, do pesquisa, do conhecer. Por isso, quem que vence? Quem vence é como Nossa Senhora, é a pessoa que é humilde. Quem vence é humilde. Sempre é humilde que vence. Essas pessoas muitas vezes é um orgulho absoluto de achar que é dono da verdade. No meu caso, a humildade não leva a um aprendizado, lógico, Sim. profundo. Sim. Mas tem outras pessoas que vai pelo orgulho para aprender. E acha que o conhecimento é que salva. Isso é gnose. Tá? É tentar eliminar toda a possibilidade de idolatria, né? Sim. Vamos lá em Atos 7.
que é o discurso de Atos 7, não, Atos 5, perdão. Atos 5, 36. Aqui é um caso, tá? Então, Gamaliel, ele está diante, é um rabi, que foi o mestre de São Paulo, né? Diante da prisão de Pedro, ele fala então, começando 35, varões de Israel, atentai bem no que fareis com esses homens, que eles prenderam Pedro, né? Antes destes nossos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiam cerca de 400 homens. Então esse Teudas, que se mostrava como Messias, ele fez seguidores, como Jesus fez. Tá? Como Jesus fez. Mas foi morto. E todos que lhe deram crédito, debandaram e foram reduzidos a nada. Então, Jesus não foi o primeiro que se apresentou como Messias. E Jesus não foi o último que se apresentou como Messias. Tá? Depois dele veio outro. Judas o Galileu, ainda Galileu, da terra de Jesus. Na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois, se o seu intento, a sua obra provém dos homens, destruirá-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podeis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Tá? Isso é para mostrar o quê? Quando Jesus fala, muitos virão em meu nome, então muitos virão também como Messias, e muitos falarão que eles são o Cristo. Tá? Ou em nome do Cristo. Dizendo, sou eu e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Não sigais essa gente. A gente tem a mania, muitas vezes, de ficar procurando sinal onde não existe. Tá? Isso é uma tentação mesmo, né? É tudo só para poder tirar a visão do povo do verdadeiro, do próprio Cristo. Mas qual o interesse que essas pessoas têm de fazer isso? Porque não se encontra com o próprio Cristo, né? A intenção é sempre aquela de Judas, né, gente? A intenção é dinheiro. É poder. Poder. Oi? Mas então, o se aparecer, como a gente diz, é poder, né? A pessoa quer poder. A pessoa quer mandar. Um diacho de uma coisa, você está vendo que não vai a lugar nenhum, vai ficar parado, vai só para artesanar os outros. Mas se dá dinheiro, vamos lá, né? É uma tentação. Vamos pegar Ezequiel 7. Você nem vai jogar lá quando o oi dele lá naquele. Claramente para não irmos atrás dessa seta. Sim. Então, você poderia dizer também que são seitas que avaliam, que vê Jesus... Mas toda seita tem um líder, né? Toda seita tem um líder, né? Tá? Então a coisa continua, não, Paulo? Tem. Vai sempre, vai até o fim do mundo isso. Tá? Aqui no Parque Florestal tem um lugar que eles estão se reunindo com o pessoal para tomar um chá, já viu? Ah, tem isso aí? Está lá no Parque Florestal. Que bom. A galerinha se veste de preto e vão lá e o pessoal com o estilo daí diz, não, é só um chá. Só me falta ser o Santo Daime também. Né? Então, é o Santo Daime. Gente, não é só um chá, galera. Fala para irmã. Era alucinógeno ele, É né? para abrir o olho para irmã. Não tá nem aí. Né? 2 pessoas que eu conheço que é o filho da irmã. Impressionante. Vamos lá, versículo 1. A palavra do Senhor, isso é grave, né?
A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, disse: assim fala o Senhor Deus à terra de Israel. O fim chegou. O fim para os 4 cantos da terra. Agora chegou o teu fim, desencadearei a minha ira contra ti e te julgarei de acordo com o teu comportamento. Farei cair sobre ti as abominações, já não terei um olhar de compaixão para ti, não te pouparei, antes farei cair sobre ti o teu comportamento, e tuas abominações ficarão expostas no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que a desgraça chegou, uma desgraça sem igual. Chegou o fim. Ele desperta contra ti. Ele o que chega. A aurora chegou para ti que habitas o país. O tempo está aí, o dia está próximo. Será ruína e não tem júbilo nos montes. E aí vai seguindo até o versículo 12 isso, tá? Olha o 12. O tempo vem, o dia se aproxima. Não se alegra o comprador, não fique desolado o vendedor, porque o furor está contra toda a sua riqueza. Isso é para falar o quê? Olha o estilo que está aqui. É o mesmo estilo que Jesus fala. Então aqui é para mostrar um modo. Então esse modo de falar, sinais vão vir, vai vir o dia, isso não é novidade na Sagrada Escritura. Tá? É um estilo, e aí Jesus assume isso para falar do fim do mundo. Tá? São mestres falazes que associam a iminência do fim. Vamos pegar lá Lucas 17. Versículo 23. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saias, não sigais. Tá? Então a mesma coisa aí é o dia do Filho do Homem. 19:11. E haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindo. Não, aí é o 20, né? É 21. Errei aqui. 19:11. Jesus acrescentou a parábola porque certa estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Então tinha esse ambiente de manifestação. Tá? No versículo 9 lá da nossa palavra lá. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então, isso é uma constante das pessoas procurarem sinais do fim. Mas os sinais do fim não vão ser guerras e revoluções. Para falar a verdade, acho que não teve um instante nessa humanidade de Deus, acho que desde que o homem está na Terra, em que o mundo ficou em paz o tempo todo. Não existe. Esse dia nunca existiu. Sempre tem uma guerra aqui, uma revolução ali, uma briga aqui, uma briga ali. Sempre. Então, não adianta as pessoas ficar procurando. Não, este é o sinal do fim. Não, agora vem, agora é. Porque não é assim. Vamos pegar Jeremias 30:10. Não é um sinal concreto, né? Não, isso daí já avisa, né? Esses sinais vão acontecer.
E tu, Jacó, meu servo, não temas, oráculo do Senhor. Não te apavores, Israel, estou falando para o povo, porque eis que te salvarei de terras distantes, e teus descendentes da terra de teu cativeiro. Jacó voltará e terá paz, estará sereno, sem que ninguém te inquiete. O que quer dizer isso? Não fiqueis apavorados. O medo é companheiro do ser humano. Então, por que Jesus fala para não ser apavorado? Porque em tempo de crise a gente pode ser vencido pelo pânico, pelo medo absoluto. E isso pode fazer o quê? Lembra lá do que nós vimos um grupo atrás? Será que quando o Filho do Homem vem encontrar fé sobre a terra? Porque o medo e o terror faz a gente perder a fé. Lembra que lá a gente fez a meditação de que o terror dos homens por outros homens faz com que a pessoa perca a fé. Certo? Então o insensato diz seu próprio coração, Deus não existe. Por quê? Porque foi perseguido, foi massacrado, aquela coisa toda, e faz com que ele perca a fé. Então o pavor e o medo faz a pessoa perder a fé, a vocação do chamado de Deus, para ser cristão, para ser de Deus. Até mesmo para que as pessoas não se apavorem à toa com qualquer tipo de acontecimento. Mas tem gente que explora isso. Uma das formas que seita faz para acorrentar pessoas é pelo medo. É pelo medo. Então, E vai colocando medo com relação às outras pessoas. E é contrário àquilo que Cristo diz. Tem muitas pessoas frágeis demais. Sim. E é E aí tem gente que é lobo que aproveita de ovelha fraca, né? Tá? Então Jesus já mandou para não se apavorar. Porque o medo, ele faz parte do homem, porque ele é a defesa do homem. Mas, não, esse é excesso também. Mas aí você vai insuflando. E a pessoa vai ficando cada vez mais medo. Ela se vende até a própria alma para garantir a vida, né? Padre, isso aí realmente é uma fraqueza tão grande que Deus já está longe aí. Porque o medo é a ponta direta. Mas vai falar isso para a pessoa. Porque o medo aí aponta diretamente para o humano. Então, mas a pessoa começa a falar, você é fraco, eu vou te dar garantia. E aí a pessoa se vende, né? Sem alienação. Isso. A palavra é corretíssima, né? Os macumbeiros, os espiritismo, eles usam muito isso também. Ele fala assim, olha, se você não fizer o trabalho... Um dos terrores, aqui nem tanto no Brasil, tem isso também, mas é pouco. Mas na África, a coisa é feia. Os missionários na África sofrem com isso. Porque mesmo o povo se convertendo, o medo da bruxaria é tão grande que a pessoa, ela sucumbe. Ela sucumbe. E lá a macumbaria é forte. Lá é. A coisa veio de lá, né? Não esqueçamos disso, né? Olha, é uma pergunta, acho que mais particular. Eu vejo que até hoje Jerusalém ainda vive em conflito. Jerusalém nunca deixou de ter conflito. Nunca. Tá? E o bispo está lá hoje, né? Vamos rezar para Dom José. Sabe o que eu acho engraçado? O ser humano tem medo de barata, por exemplo. Gente, olha o tamanho de uma barata. Mas tem raiz. Você tem raiz. Mas a gente tem que procurar uma cura, né? Então, tem. E aí tem cura para isso. A gente tem que avaliar. Eu vi uma criança de 3 anos falando para mim que ela não tem medo nem do rato. Mas você incute isso na criança e aquilo vai crescendo. Não tem medo. Tem traumas de pessoa que tem trauma de pena. Eu já vi isso em documentários. E a pessoa não pode ver pena que ela entra em pânico. Porque tem história, tem um monte de coisa. Tá? A gente lembra, Pena. A gente lembra Tá? agora, no silêncio, a gente lembra, não tem as mesmas, eu venci Sim. uma espécie de reclamação. Mas para isso entrar dentro da gente é outro problema, né? Vamos lá, versículo 10. E Jesus continuou.
Um povo se levantará contra outro povo. Quando que isso não aconteceu, gente? Um país atacará outro país. É a mesma coisa. A vida inteira. Tá? São sinais genéricos. Né? Vamos pegar Isaías 19. Padre, pode ligar eu vim trazer paz ao mundo? Mas aí é no relacionamento. A frase não pode ser tirada do contexto. A frase ali é dentro do relacionamento entre quem é de Jesus e quem não é. Precisa tomar cuidado para não tirar do contexto. Não tem Sabe? família, não. É. Isaías 19, versículo 2. Aqui são oráculos contra as nações, né? E aí contra o Egito. Aí fala assim, Deus falando: excitarei egípcios contra egípcios. Eles lutarão entre si, irmãos contra irmãos, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo. Confundirei o seu conselho. Eles irão buscar seus deuses vãos dos encantadores e dos adivinhos. Entregarei o Egito nas mãos de um senhor cruel. Um rei prepotente os dominará. Oráculo do Senhor Deus. Quer dizer, isso daí faz parte do processo. Tá? Aí vocês podem perguntar, mas por que Deus permite isso? Isso daí a gente não vai saber só no dia do juízo final mesmo. Jeremias 21. Vamos pegar lá o profeta Jeremias, que vai na mesma linha aí dos conflitos. Jeremias 21, versículo 9. Quem permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Peste, fome e guerra é a tríade aí, né? Que depois vai dar os cavaleiros lá do Apocalipse, né? Mas aquele que sair e se entregar aos caldeus, que vos cercam, viverá e terá vida como despojo. Porque me voltarei contra essa cidade para a sua desgraça, não para a sua felicidade, oráculo do Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Então, tradução, isso faz parte do processo. Tá? Agora, por que? Não sei. Tá? Então, isso daí é só o desígnio de Deus mesmo, para saber por que tem tanto sofrimento nesse mundo, que surge do coração humano. Tá? Vamos voltar lá no nosso Lucas lá. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, peste, fome, guerra, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Tá? Vamos pegar Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Quero que saibas, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. Minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda a parte. Então, São Paulo passou por isso. Tá? São Paulo passou por esse processo de prisão e de
Pretório é a guarda pretoriana, né? Quer dizer, soldados que o prenderam, né? Então São Paulo passou por esse tipo de perseguição. Ele passou por esse tipo de tristeza e de dor, tá? Não vamos lá, mas em Atos 25, versículo 13, até Atos 26, 32, tradução são quase 2 capítulos inteiros, vai mostrar toda a trama de Paulo sendo perseguido, mandado para julgamento, aquela coisa toda, tá? 13, nosso lá, Lucas. E esta será a ocasião para testemunhar a vossa fé. Esse testemunhar é o mártir, né? O martírio, que em grego testemunhar é martírio, né? Isso daí é principalmente função dos 12 apóstolos, né? Então vamos pegar lá Mateus 24, 48. Mateus não, Lucas mesmo. Lucas 24, 48. Vós, curtinho, né? Vós sois testemunhas disto. Então, os apóstolos são chamados a testemunhar a fé. Vamos lembrar que Atos dos Apóstolos, vamos em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos é o livro de Lucas também. E é a continuação do próprio Evangelho de Lucas. Então, agora nós vamos ver esse testemunhar como ele pervade os Atos dos Apóstolos, né? Então vamos pegar Atos 1, versículo 8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Olha como é o processo: em Jerusalém, em toda a Judéia onde fica Jerusalém, Samaria, que é o norte da Judéia, e até os confins da terra. Então é um processo. Agora, quem faz testemunhar não é a força da pessoa. Porque a força da pessoa é o quê? A força da pessoa é o quê? O que a gente viu lá atrás? Se gente a gente não é para nós mesmo, o que a gente tem? Medo. Jesus fala: não tenhais medo, não vos apavoreis. Mas nós, por nós mesmos, a gente morre de medo. Então o que está falando aqui? Olha o versículo, em versículo 8. Mas recebereis. Por que fala dinamis? Força. Porque é o Espírito Santo que dá a força para testemunhar. Sem o Espírito Santo não tem força para testemunhar. Sem ele é medo puro. É medo puro. O tempo todo. O tempo todo. Tá? Vamos seguindo. 22, versículo 22. De Lucas, de Atos Apóstolos. Agora vamos só em Atos. Tá? Atos 1, versículo 22. A começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um desses se torne conosco testemunha da ressurreição, que no caso é Matias. Tá? Então, aquele que é testemunha da ressurreição é chamado a testemunhar Jesus. Atos 2, 32. A este Jesus Deus ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Atos 3,15. Virando a página aí. Enquanto fazias morrer o príncipe da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. 4,33.
com grande poder, olha o poder aí de novo, dinamis. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. 5:32. Parece uma intercalação, né? Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Tradução: não adianta pensar que pela própria força você vai testemunhar. E no caso aqui de Atos 5, é eles diante do Sinédrio testemunhando. Nós, pela nossa própria força, a gente não consegue fazer nada. Então, ou pede para o Espírito Santo dar força para a gente testemunhar, e testemunhar o quê, já? No caso aqui, que ele é ressuscitado. Agora, não é falar, todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, mesmo o ateu mais ateu sabe que os cristãos afirmam que Jesus ressuscitou. Testemunhar a ressurreição é convicção de fé. É falar que ele ressuscitou, mas testemunhar com a própria vida. O que adianta ficar gritando, colocar um banquinho na praça, no meio de parelheiros, e ficar gritando, Jesus ressuscitou? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. O testemunho vem da convicção da fé que nos é dada pela ação do Espírito. Uma coisa que eu estou vendo. Sem isso... Opa, você me desculpa, interromper de novo. Parece que é um parecer particular. Atos dos apóstolos, não uma só pessoa presenciou e testemunhou. O Atos dos Apóstolos, que vocês não, o estudo aqui não dá para aprofundar muito. Mas um dos livros mais complicados para ver como ele foi configurado é esse livro aqui. Tá? Porque é 2 textos gregos que foram compilados por Lucas e amarrados 2. Porque é Atos de Pedro, depois Atos de Paulo, só que tem 2 textos que é conjugado junto. Então, a coisa é meio complicadinha, tá? Vamos lá, 22:15. Atos 22:15. Então, nós falamos lá atrás de Paulo, né? Aqui é o discurso de Paulo aos judeus de Jerusalém. Pois tu has de ter sua testemunha diante de todos os homens do que viste e ouviste. Então, dentro da conversão de Paulo, que é aqui ele está dando testemunho perante os judeus, ele fala que Jesus mandou ele fazer isto. 26:16. Mas levanta-te e fica firme em pé, pois este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste e daquelas as quais ainda te aparecerei. Então, sempre o processo, quando Deus dá uma graça para a pessoa, é para ela testemunhar. Mas não testemunhar só a graça, gente. A própria graça é para que ela testemunhe o próprio Jesus, para que ela possa falar isto aos outros. Tá? Os padrões a gente vê, por isso que eu falo, isso é obra do inimigo. Porque como é que uma pessoa pode ouvir todas essas palavras aqui e ainda dizer que Jesus está dormindo? Mas vamos pensar, aonde que fala que Jesus está dormindo? Lembra da fato? Quando eles estão no barco, o vento vem contrário e Jesus está dormindo, e ainda a particularidade de falar sobre um travesseiro. Ainda a gente dá para fazer a teologia do travesseiro. A teologia do travesseiro de Jesus. Tá? É óbvio que ali não quer falar sobre uma revolta só de um mar no meio de um dia.
O barco ali é a própria igreja. O que é Jesus dormindo? É a sensação que o ser humano tem de que em meio às dificuldades da vida, meu Deus, por que me abandonaste? Deus não liga para mim. Agora, o que faz uma pessoa de fé? Faz o que os apóstolos fizeram. Senhor, não te importas que pereçamos? Essa é a nossa oração. Agora, se a pessoa não faz essa oração, e como você está dizendo, ela acredita no inimigo, o que ela vai fazer? Deus não liga para mim, eu vou me jogar no mar e vou morrer. Eu estou dizendo assim, é obra do inimigo essa tentação de tirar que Jesus não ressuscitou. Que para eles mas então, a imagem de Jesus dormindo no barco é a imagem de Jesus não ressuscitado, não atuante, não vivo. Esse é o símbolo que está ali. Tá? E muitas vezes a gente lida com Jesus como se estivesse morto. Tá? Tem que ser persistente na oração, né? Tem. Estava vendo o filme da Santa Lúcia, ela ficava o tempo todo pedindo para Santo Antônio e ela falava brava com ele, né, padre? Muito engraçado ela falando, aquela vozinha dela puxada assim, nossa gente. Ela tinha uma convicção na oração, ela falava, olha, você obedece, eu quero sim, faz isso, né? Porque ela pedia para o outro, né? E ela atendia, né? Com a história do documento do terreno, né, gente? Foi lindo aquilo, o pai dela depois no finalzinho vai entregar para ela, né? É sofrimento, né? Vamos lá, versículo 14. Fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Então vamos pegar nesse próprio Atos dos Apóstolos, Atos 4, versículo 13. Ao ver a intrepidez, qual a palavra que vocês têm aí? Coragem. Ótimo, é mais fácil, né? Ao ver a intrepidez, a coragem de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados, porque eram homens do povo, eram pescadores, né? E sem posição social, ficaram admirados. Como que esses burros vêm falar isso conosco? Para falar a verdade, é isso daí que eles estão falando. Reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus. Tá? Então, a sabedoria, ela vem e eles mesmo, na limitação, testemunharam o próprio Jesus. Vamos aí para frente, que aí é Estevão 6:10. 6:10. Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Vamos pensar, hoje nós temos um monte de cristão morrendo para tudo quanto é lado por causa de uma coisa. Por que matam cristão? Cristão não tem exército. Tá? Cristão não tem arma. Cristão não tem poder. Cristão não tem país. Tá? Cristão é simplesmente o que a gente como cristão tem. Qual que é a única arma que a gente tem? A palavra. A palavra de Deus. Mas como isso desestabiliza as pessoas? A ponto da fúria querer matar quem fala. Bom, muito fácil. Vou pegar aí o final do capítulo 6, seja que é o capítulo 7, perdão, que aí vai o discurso de Estevão, que é enorme, tá? O versículo 51.
homens de dura cerviz, inscrucidos de coração, que ouvistes vós sempre resistis ao Espírito Santo, como foram vossos pais, assim também vós, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram, mataram, etc. 54. Ouvindo isto, tremiam de raiva. Imagine que era essa raiva, tá? Com os seus corações se rangiam os dentes contra eles. Ranger dente é o quê? Ódio puro. E quando trava aqui, o ódio é tanto que trava e não consegue mais ter palavra. Então a pessoa vira um verdadeiro animal. Só sai vendendo, né? Um verdadeiro animal. Só sai a fúria, né? Só fúria. E isso pelo quê? Estevão bateu neles, Estevão... Não. A palavra de Estevão que tinha o Espírito. É a palavra dele que fez isso daqui. Tá? Só a palavra. É a riqueza que o cristão tem. É essa palavra que a gente está fazendo aqui. Tá? Sim. Sim. Vamos no último versículo, que já está no fim aqui. Espada. Todos odiarão por causa do meu nome, que é uma coisa boa, né? Todo mundo vai odiar mesmo. Mas não vos perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. O que quer dizer isso? Quer dizer que... mas escuta, está falando que vai apanhar, está falando que vai... Como perdereis um fio da cabeça? Quer dizer que tudo o que acontecer é por vontade de Deus. E ninguém vai tirar a vida eterna de ninguém. Tá? Porque nós vamos estar com cabelo lá no juízo final. É isso que quer dizer. Vem uns carequinhas aí, vão ter cabelo no juízo final. Tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que a vida eterna vai ser preservada. Da continuidade, as outras aulas da ressurreição. Sim, sim. Porque senão, se a gente isola esse versículo 18 do contexto, a gente vai falar assim, não, a gente vai para o julgamento e não vai morrer. E não é isso. É perigoso se afirmar um negócio desse. Por quê, gente? São Paulo teve o pescoço cortado. Estevão foi apedrejado. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Santo André foi crucificado. Escuta, que raio de cabelo é isso? Todo mundo perdeu tudo. Mas a referência é a vida eterna. É o tudo. É. Tá? Então, E aí o final aí. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Essa firmeza no grego é hupomene. Hupo é o que está embaixo. Mene é permanecer. Então, esse permanecer, qual o símbolo que tem que vir na nossa cabeça? Uma árvore com as raízes encravadas na terra. Então, quando a gente está enraizado em Deus, ninguém nos derruba. Nesse ponto, se vocês permanecerem firmes, vocês ganharão a vida. Tá? É ganhar a vida. E a vida aí é a vida, não só a vida aqui, mas a vida como um todo. Tá? Essa constância aí que a gente tem que pedir para Deus. E o que é essa constância? É se enraizar em Deus. Maldito o homem, Jeremias 17,5. Maldito o homem, confia no outro homem. Se enraizar em ser humano, não vai dar certo. Tá bem? Vamos pegar o Salmo então. Por isso a mensagem é essa. Vai ter guerra, vai ter perseguição, vai ter problema, vai ter um monte de coisa. O medo vai ser extinto pela ação do Espírito, que vai fazer com que a gente testemunhe. E por fim, é esse permanecer em Deus que vai ser a nossa maior riqueza. O senhor disse que não vai diretamente naquela questão que eu disse, irmãos contra irmãos, família de Jesus. Não, também pode estar isso aqui, mas os contextos que o senhor falou é um negócio lá de cá. Aqui está falando guerra
mas no geral, não tanto nesse específico, mas nesse específico também. Aqui também vai falar, no versículo 16, sereis entregues também pelos próprios pais, Santa Bárbara, irmãos, parentes e amigos. Isso vai estar, tá? Até também, né, para que ninguém tenha desespero. Né? Porque o inimigo vai estar dentro até da nossa própria casa. Né? No campo de concentração tem uma parte lá que eles falam, aqueles que se apavoraram morreram, aqueles que tiveram calma permaneceram vivos. Mas o desespero é sempre mau companheiro, né? Tá? Vamos lá, versículo 9. De que maneira poderá, vamos lá, o jovem guardar o puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei os teus preceitos, as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo ao Pai que nos auxilie no caminho da nossa vida, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E tem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.